Bem-vindos todos os irmãos que estão aqui conosco hoje ao vivo e as nossas boas-vindas a quem vai nos assistir futuramente no YouTube. É um prazer, queridos irmãos, estar com todos vocês. Hoje nós estamos finalizando o estudo desse livro aqui, Desobsessão, o Espírito no Divã, de minha autoria. A gente veio passeando durante algumas semanas pelos diversos capítulos que tem o livro. Vamos dar uma relembrada? Vamos lá. 3 prefácios. Olha, semana que vem, gente, tem sorteio, tá? Do outro livro que eu escrevi, Desobsessão, Diálogo com os Espíritos. Ok? Vai ser depois do estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas, né? Se o pessoal não falar muito, não tiver muita pergunta. Se tiver, vai ser um pouquinho mais tarde. Então, está tudo lá gravado no YouTube, para quem quiser assistir os outros estudos, ok? Capítulo 1 foi Psiquiatria e o Espiritismo. Capítulo 2, a Psicologia e o Espiritismo. Capítulo 3, Psicoterapia e Desobsessão. Capítulo 4, a influência e o domínio do pensamento. Capítulo 5, combinações dos princípios vitais e energéticos. Capítulo 6, desobsessão. Capítulo 7, evocação. 8, os frequentadores ou os pacientes da casa espírita. 9, o médium doutrinador ou, mais atualmente, como se chama, dialogador. 10, o médium incorporador, como muitas pessoas conhecem, ou o médium de psicofonia. E hoje, o último capítulo, que a gente vai conversar sobre esse livro, porque a partir de outubro nós vamos estudar juntos, se Deus assim permitir, as cartas do mentor do nosso grupo, Paulo de Tarso. Por sugestão do padre Hernandes Peçanha, lá da Espanha, né, de 1500 e alguma coisa, ele falou para começar o estudo pelo Ato dos Apóstolos. Correto, Hernandes? Essa ordem é sua, não é minha, não, rapaz. Foi você que falou, eu perguntei ontem. Então, foi o seu inconsciente que respondeu. Hernandes, a gente começa da primeira epístola aos Coríntios ou do Ato dos Apóstolos? Você falou, do Ato dos Apóstolos. Tá bom. Então, e hoje vamos falar dos espíritos e os seus conflitos. O que é um conflito? Um conflito é quando a gente tem divergências com outras pessoas. Ou, na psicologia, a gente tem uma divergência conosco mesmo. Existe como que uma guerra interior dentro de nós. E isso é colocado com muita sabedoria pelos hindus através do célebre livro, o Bhagavad Gita, a Sublime Canção do Senhor, onde o guerreiro Arjuna entra em conflito e é aconselhado por aquilo que representaria o seu eu superior, que é Krishna. O Alcorão fala dessa guerra interior, a jihad, que muitos compreenderam como uma luta exterior, como uma luta principalmente contra os cristãos. Cristãos esses que massacraram, através das cruzadas, com o símbolo de uma cruz vermelha no peito, matando em nome de Deus e em nome de Jesus, para reconquistar a terra sagrada e a terra prometida. Era a verdade dele. Exatamente.
Obrigado, senhor Ribeiro. Isso até hoje perdura, esse ódio, essa raiva, essa indignação que alguns, não são todos, irmãos do povo islâmico e muçulmano, têm pela lembrança e pela falta de perdão das atrocidades que eles sofreram por parte dos cristãos. Isso só acaba quando verdadeiramente eles reconhecerem a existência da reencarnação e quando eles caírem em si, que também muitos já erraram, como todos nós erramos, e perdoarem aqueles que foram cristãos e que tiraram a sua vida, a vida das suas famílias, a vida dos seus filhos, a vida dos seus parentes. Então, o conflito é próprio do espírito que está em evolução. É próprio do espírito que é imperfeito. Porque existe uma parte dele que quer crescer, que quer melhorar, que quer aprender, que quer evoluir. E outra parte que é ligada a um instinto que não quer realizar esse processo de mudança. Paulo de Tarso nos fala, em uma das suas epístolas, que nós devemos mudar pela renovação da nossa forma de pensar. Então, o mudar começa no nosso Atma, no nosso campo búdico, no nosso manas superior, no nosso manas inferior, ou corpo mental concreto. Isso constituindo os 7 campos de energia, ou o corpo setenário, estudado por egípcios, por hindus, por budistas, trazidos ao Ocidente esses conceitos através da filósofa, da ocultista Helena Blavatsky, porque o Ocidente havia paralisado na crença em Jesus, nos rituais, esquecendo-se do verdadeiro sentido do Evangelho do Mestre, que nem ele mesmo reconheceu ser mestre. Quando ele, chamado por uma pessoa de mestre, ele questiona essa pessoa, perguntando: por que me chamas de mestre? Um só é o mestre, o Cristo, e nós somos todos irmãos. E Jesus é o nosso irmão maior. Ele é o governador planetário, mas ele não é Deus. Ele é, e ele se colocou nessa posição de irmão maior. Quando ele nos ensinou a oração dominical, ele falou Pai Nosso. Ou seja, nós temos o mesmo Pai. Eu sou irmão de Jesus. Jesus é meu irmão. E é irmão de todos nós. Nós somos irmãos. Temos uma filiação idêntica, uma filiação espiritual. Somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Agora, se a gente for falar da Gênese orgânica e o livro A Gênese, de Allan Kardec, que muito poucos espíritas leem, trata exatamente dessa diferenciação entre a gênese orgânica, genética, biológica, química e da gênese espiritual. E são esses irmãos ainda muito pequeninos, porque não entendem a vida, não entendem o porquê dos problemas, dos sofrimentos que tiveram, porque a grande maioria ainda não conhece a reencarnação. E sofrem no plano espiritual. E precisam de ajuda, precisam de orientação. Eles não necessitam serem expulsos como demônios, como Satanás, como encostos. Quando a gente abordou
o capítulo da psicologia e da psicoterapia, nós verificamos que esses irmãos precisam ser cuidados, ouvidos, para que aí então se possa perceber o que é que falta de informação para eles, o que é que eles não entendem da lei de Deus, o que é que eles descreram das religiões, quais foram as promessas que eles não obtiveram ao chegar no plano espiritual. E os médiuns que trabalham na seção da desobsessão têm uma grande missão, uma grande tarefa de orientar e de ensinar esses irmãos que poderíamos nós, sem nenhuma pretensão, chamarmos de beabá da vida no mundo espiritual. Porque os universos são milhares. Jesus nos falou, a casa do meu pai tem muitas moradas, e nós ainda não temos condições de penetrar na natureza íntima de Deus, da criação e dos milhares de mundos e de universos que ele criou. Somos ainda pequenos demais. A nossa mente não comporta ainda tal conhecimento. Então, entrar nesse labirinto, por enquanto, ainda é perda de tempo. Não entendemos nem o nosso universo interior, o universo de quem está próximo a nós. Como é que vamos entender os universos criados por Deus? E no nosso primeiro slide, a gente vê o nosso irmão ali, sócio de carteirinha da desobsessão, porque não faz a reforma íntima, porque não se modifica, porque não altera comportamentos, e toda semana ele quer uma sessão de desobsessão. Tira esse espírito do meu lado, que está atrapalhando a minha vida. Ele não fez nada. Ele nunca faz nada. Ele só troca de obsessor. Ele vai à casa espírita, e agora, nesse período de pandemia, quanta gente quase enlouqueceu. Por quê? Não tinha a casa espírita para tomar um passe, não tinha a casa espírita para fazer uma desobsessão, porque ele teve que aprender a conviver consigo mesmo, com a família, que ele via pouco, com os conflitos que nunca foram postos na mesa, nunca foram conversados, e com seus próprios conflitos. E assim é o espírito que, quando desencarna, não vira anjo, não vira demônio, não vira nada. Ele apenas perde o corpo físico, perde o duplo etérico, que fica aqui na Terra. E ele, envolvido pelo seu perispírito, que vamos falar hoje no Livro dos Espíritos, sobre o perispírito, segue para o plano espiritual, para o local que seja da sua vibração espiritual, que seja da sua afinidade. Isso, aqueles que não ficam perdidos, vagando, sem saber para onde vão. E são poucos esses irmãos? Senhor Ribeiro, o senhor tem uma estimativa de quantos irmãos desses desencarnados tem por aí? A Terra hoje tem 8 bilhões de encarnados, né? Pelo menos, segundo as estatísticas espirituais espalhadas por aí, a gente não tem como contar, pelo menos uns 60 bilhões tem por aí desencarnado na tal da Terra. Então, olha como é grande a tarefa que a gente tem a fazer. Que cada espírito que é orientado e é esclarecido se torna um multiplicador no mundo espiritual. E aí agora a gente vai ver algumas classificações, é claro que isso são nomes
que existem um sem número de tipos de espíritos, né? Isso aqui é apenas uma classificação didática. E, antes disso, o que é mais importante quando a gente lida com conflitos entre duas pessoas? Igualmente importante é desfazer a impressão de que os espíritos desencarnados sofrerão castigos ou punições. Não, chega disso. Por serem avessos à moral e aos ensinamentos transmitidos nas instituições religiosas em geral. É necessário saber ouvir. Criar um ambiente que inspire a confiança. Por quê? Se é difícil para nós que cada um analise consigo mesmo, quem já foi a um psicólogo ou um psiquiatra fazer terapia? Sabe o quanto é difícil a gente botar para fora coisas que a gente mesmo nem quer admitir para a gente mesmo. Porque se é difícil para nós abrirmos o nosso coração e expormos as nossas angústias a outros, por que julgar que esses espíritos têm facilidade em conversar com um estranho? Eles primeiro pensam que é uma quadrilha contra eles, né? Porque são dois. É o dialogador e o médium de psicofonia. Opa, já são 2 contra 1 aqui, espera aí. Vocês me trouxeram amarrados. Não é, Hernandes? E o espírito se revolta. Vocês estão querendo conversar, mas por que me amarraram e me trouxeram para cá? Acontece isso, Hernandes? Pode ocorrer, sim. Então, mas vamos nem sempre. ver. Nem sempre, né? Mas quando é necessário, eles usam a energia, né? Vem cá, meu querido, vamos conversar. Muitas vezes o espírito vem, ele teve um leve despertar por alguma razão, e então ele é convidado também. Muitos vêm a convite, vêm examinar a possibilidade de autorresgate também. Uhum. Obrigado, também, Hernandes. como você disse, pode vir pressionado também. Cada caso é um caso. Aí é porque ele já está extrapolando o livre-arbítrio dele e de outros, né? Sim, sim. E aqui, o mais comum. Quando vem um espírito que se declara um inimigo de vidas passadas. Se a pessoa não acredita em vida passada, que ele teve outra vida, ele já não vai acreditar nisso. E a grande maioria dos espíritos não sabe da reencarnação. Ouviu falar. Mas, necessariamente, a gente não tem que explicar a esse espírito, quando identifica, isso aí a gente já falou tudo nas palestras anteriores, a tarefa de identificar esse tipo de espírito inicialmente é do médium dialogador. Não é uma relação direta de causa e efeito. Ah, você fez comigo, eu vou fazer com você. Você fez comigo, eu vou fazer com você. Não. A vida coloca no nosso caminho espíritos que têm características que vão trazer um ensinamento que eu preciso ter. Então, aquele espírito que está vindo ali necessariamente não teve um relacionamento direto comigo, mas ele tem características que eu preciso aprender. Então, não adianta ficar perguntando data, quando é que foi que você fez isso comigo, querer saber da espiritualidade. Ah, se ele fez comigo, é porque eu fiz com ele um pouco mais lá atrás. Aí vira bola de neve e não tem explicação. Então, não é por aí. Ok, gente? Alguma dúvida com relação a isso? O segundo, quando é aquele cara que só desenvolveu o progresso dele pessoal pelo lado intelectual. São o que eu denominei de estudiosos da lei da matéria. É um pesquisador, é um cientista, é um filósofo, é um intelectual. E aí, como eu falei que a Beth era cientista, perguntar para a Beth qual a opinião dela, se ela já incorporou algum espírito assim, o que ela tem a dizer.
Ah, deixa eu ver, trabalhador de magia? Ah, já Não, sim. estudioso das leis da matéria. Estudioso. Ah, sim. Muitas Intelectual. vezes. Muitas vezes. E aí? É Estão fácil sempre para o dialogador envolvidos. doutrinar, ainda mais quando Não se junta muito. contigo, que também é cientista, ó. Eu acho que deve ter alguma afinidade aí, não sei. Não, porque muitas vezes são pessoas que estão sempre muito ocupadas com as atividades, não percebem muitas vezes nem que desencarnar. É complexa. O diálogo tem que ser muito. Eles não são prepotentes, não, são. Ah, muitas vezes sim. Pronto, falei. São. Todos Algumas são, né? vezes. Todos, né? Alguns já estão percebendo o que aconteceu, ou então já estão um pouco mais flexíveis, mas aqueles que não perceberam, que já desencarnaram, são mais duros no diálogo. E normalmente eles acham que você é um rato desprezível, né? Que não sabe nada e que está atrapalhando ele, né? Você está sendo delicada, né? Porque você filtra, né? Ainda E se mais você como, mandasse na exatamente, lata para o dialogador, ele saía correndo e fugia, né? como incorporadora, a gente tem que filtrar um pouco, mas é muito o tom de voz, a maneira com que eles se expressam é bem diferente. Eu Então vamos diria que é fazer um muito exemplo aqui? incisiva. Oi? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu sou o espírito, Não, você é incorporadora. Aí você vai filtrar o que eu vou dizer, tá? ai, meu Deus. Vai, Paulinho, vai. Seu rato desprezível, É, eu estou perdendo quem, meu tempo aqui com você. eu estou muito ocupado. Quem é você? Com quem eu estou falando? Que educação, meu Nossa, eu sou Deus. muito boa nisso. Eu ponho Isso é muita que é uma, amorosidade. Eu ponho muita isso é que é uma amorosidade. boa intérprete dos espíritos, Ai, porque é um dos papéis principais do médium de psicofonia, né? Ser um bom intérprete dos absurdos e dos palavrões que a gente ouve e tem que segurar e passar de uma forma. Às vezes até tem que deixar soltar alguma coisa, né? Porque senão o médium do dialogador não vai saber doutrinar, né? não, assim, eu procuro passar quando é uma situação como essa, assim, que são mais duros no diálogo, eu procuro passar a dureza do que está sendo dito, mas, obviamente, sem usar o mesmo vocabulário, né? Pelo posicionamento, mas acontece que com a doutrinação, né, com o espírito que está ali, com o doutrinador, o dialogador, eles costumam ir cedendo, e assim, eu percebo que muitas vezes chegam muito irritados, e no final, com o diálogo, e também com a amorosidade que eles percebem que está sendo utilizada ali, que eles estão sendo recebidos com muito amor, eles vão amainando aquela raiva, né? Aquele coisa que você está sendo ocupado, quem é que está te interrompendo, por que você está ali, o que você está fazendo, onde é que eu estou, né? Que são normalmente as perguntas. Eu estava muito ocupado, onde é que eu estou agora, por que eu estou aqui, quem me trouxe. São as Vamos correr, que são 17, eu estou no 3 por ainda. favor, né? Espíritos trabalhadores de magia para encarnados e desencarnados. O espírito trabalhador de magia, aquele de médio porte, ele tem uma equipe. Ele não trabalha sozinho, ele é extremamente inteligente. Ele tem olheiros, planejadores, vigias, técnicos, executores, chefes. E uma vez eu estava na escola de médiuns da Ramatiz, fazendo a psicofonia, e eu só acreditei que eu incorporava realmente, que eu era psicofônico, quando eu soube, através de um irmão que estava dirigindo a escola, o Francisco, que era vidente, que deitou lá na cama sem eu saber, e aí veio um espírito que não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido no manualzinho da escola de médiuns. Aí eu falei, meu Deus, era um espírito que ficava seguindo as pessoas e anotando o que ela fazia de errado contra a lei de Deus, por exemplo. Aí o papel dele era só pegar essa anotação e entregar
para a turma lá da equipe de trabalhadores de magia. Que eles iam minar a pessoa exatamente através desses pontos fracos anotados. Aí eu falei, não, eu não vou dizer isso. Isso aqui está vindo na minha cabeça, acho que eu estou lendo muito livro, né? Esses livros de contos aí, pessoal meio maluco, meio doido. Não, esse espírito não existe. E aí, na hora, fala, não fala, falei. Exatamente como ele estava se apresentando. Aí eu falei, bom, estou lascado, né? Vou ficar aqui no mínimo uns 3 anos. E aí, o grupo, a equipe, né, que estava trabalhando junto com o instrutor, virou para mim, bateu no meu ombro, aí, Paulo, está liberado, pode ir para o salão. Eu, o quê? Como assim? Você tem ideia de quem deitou aqui? Eu falei, não. O Francisco. Aí eu falei, ih, rapaz, então era esse espírito mesmo. Aí eu tive certeza absoluta que eu era de psicofonia, e lá fui eu, finalmente, trabalhar no salão, depois de ter feito primeiro a doutrinação, para depois fazer a incorporação. Quarto, alguns espíritos são trazidos de outras crenças religiosas, principalmente padres, freiras, que não encontraram o céu, já têm um pé na crença da doutrina espírita e precisam só de um pouco de energia, algumas palavras e o encaminhamento para a colônia adequada. Espíritos zombeteiros ou perturbadores, né? Isso aí tem encarnado, tem desencarnado, né? É aquele espírito que é só complicar. Quem gosta de novela, viu a novela A Viagem, sabe que eu estou falando de um cara tipo assim, o Alexandre, que ficava buzinando no ouvido dos outros, vai lá, briga com ela, vai lá, briga com ele. Ficava só sugestionando coisa porque eles queriam perturbar o ambiente e rir com aquilo que estava acontecendo. Vamos lá, Itamar? O 6, espíritos enfermos. E aqui a gente já entra a falar um pouquinho do perispírito, que a gente vai falar mais tarde. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais, pelo sentido espiritual ou psíquico. Elas se generalizam, o espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser. Tudo que se encontra na esfera da irradiação do fluido perispíritico. Vamos ver o que é essa radiação mais tarde no Livro dos Espíritos. E aonde está isso? Que os espíritas não leem? No livro A Gênese. Vamos seguir para o 7º. Espíritos com perturbação após morte. Gente, perturbação, por favor. Não é espírito doido, desequilibrado, maluco, ou nada do gênero, tá? Perturbação é um estado de não adaptação a um novo ambiente. E ele precisa de um tempo para se adaptar ao plano espiritual. Cada espírito tem o seu tempo. Quem ainda não leu a doutrina espírita toda, é uma bela oportunidade para ler o livro Céu e Inferno, que na segunda parte tem exatamente, Kardec coloca, casos de vários tipos de espíritos que foram evocados após a morte, e eles contam exatamente como se deu o despertar no mundo espiritual. E aqui não precisa nem dizer espíritos abortados, espíritos suicidas, inconscientes ou dementados. Todos esses espíritos viciados ou vampiros energéticos, tirando aqui o vampiro, que ele faz
por vontade própria, todos os outros são enfermos. Enfermos do quê? Da alma. E a enfermidade se manifesta através do seu perispírito. O corpo se desfez, mas a energia ou o fluido perispíritico, como nos fala a Gênese, no slide anterior, ainda está desarmonizado, ainda está desencontrado, ainda está desorganizado. E ele precisa de tratamento no plano espiritual e no plano físico. O 12 é o famoso encosto, que os nossos irmãos evangélicos utilizaram esse nome de encosto para toda e qualquer classe de espírito. Tudo é encosto. O encosto é aquele que não tem consciência, está perdido, não sabe para onde vai. Aí vê um médium assim, que não trabalha e que tem energias para doar, aí ele vai e encosta ali, está quentinho, está gostoso, né? Tem energia. Isso é um encosto. Vamos para o 13º, Itamar? E agora eu vou pedir para minha amiga Jaqueline falar. Eu lembro que na escola de médiuns, quando vinha uma criança, tadinha, ela chorava junto. Né, Jaqueline? O que é que você sentia, Jaque? Eu acho que eu peguei de surpresa e ela não quer falar. Então vamos seguir. Por que a criança se manifesta como criança? Para começar, a gente tem que entender que a reencarnação só se completa quando nós temos 7 anos, em média. Oi, amiga. Jaqueline mandou aqui uma mensagem. Pode repetir? Oi, Jaque, claro. Eu falei que você é uma pessoa de muita sensibilidade e quando você estava na escola de médiuns, você sentia assim uma tristeza muito grande quando tinha que incorporar crianças. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Então vamos seguir, até a Jaque falar. A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, desprendido desta, goza de suas faculdades de espírito, porquanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu, a gente sabe, várias outras encarnações. Entretanto, até que ele se ache completamente desligado da matéria, pode conservar na linguagem traços do caráter da criança. Então, o espírito que se apresenta como criança, falando, oi, tio, é o espírito que ainda não se desligou totalmente da matéria. Se ele não encarnou completamente, o seu espírito ele não chegou a ter o véu do esquecimento. E se ele desencarna ainda numa condição muito material, envolto ainda, como fala aqui, o livro dos médiuns. Esse trechinho é do livro dos médiuns. Ele traz os traços do caráter
de uma criança. A voz, o jeitinho, o medo, a insegurança e outras coisas mais. O número 15 é a melhor de todas as incorporações. Porque na desobsessão também vêm os nossos guias espirituais. Quando a gente precisa dar uma equilibrada, uma recarregada na energia. E aí a gente recebe o nosso guia, que se manifesta, dá uma pequena mensagem e segue. E agora, para falar do 14, eu vou pedir uma ajuda para o meu querido irmão Hernandes. Espíritos com ligações amorosas, que foi o nome que eu dei para o que se chamava antes de íncubos e súcubos, que é uma teoria de Santo Agostinho. Íncubo quer dizer demônio masculino e súcubo quer dizer demônio feminino. Diga aí, Hernandes. Trata-se de um trabalho difícil, porque é um relacionamento afetivo profundo e entra aí com todas as forças a sexualidade. O domínio não é amor, a paixão entra forte, o espírito é dono do parceiro ou vice-versa. Isso pode influir e acabar um casamento. Houve um filme interessante aí, Dona Flor e seus 3 ou seus 4 maridos, sei lá. 2 maridos. 2, né? Ali é uma pálida informação a respeito. Em síntese, sexualidade, amor distorcido, que não é amor, é o sexo, é o prazer do sexo, o abuso sexual e o domínio da consciência. Isso, a mulher é o súcubo e o homem, o íncubo. Trata-se de um trabalho muito difícil de se fazer, que é preciso levar ao espírito uma consciência de que ele está num plano e o encarnado no outro, e se ele quer o bem da pessoa, ele tem que se desligar, etc. É um trabalho difícil, mas muito, muito bonito. É o que eu tenho que informar. Aí entra aquele espírito que pensa: a nega é minha, ninguém tá, acho que eu vi primeiro, né? E nem quando desencarga ele larga, né? É um trabalho difícil de se fazer, mas é muito bonito de se fazer também. Os 16 eram espíritos justiceiros, comparsas de vidas anteriores. Era aquele que você nunca pediu nada, mas ele vai lá e, por achar que você, sendo um amigo, né, uma pessoa conhecida dele, você está sofrendo uma injustiça, e ele vai lá por conta própria e se mete na história. Não é muito comum, mas existe. E o 17, vamos ver quem é que lembra. Quem é que ajuda aí? Quem é que lembra do livro? Pode pegar o livro rapidinho, consultar. Aqui, depois das ligações amorosas, vem espíritos de guias espirituais. Esse eu já falei. Depois acaba. Depois acaba? Uhum. Então, vou deixar todo mundo curioso. Quem quiser saber o outro, o 17, eu incluí só no livro Desobsessão, Diálogo com os Espíritos. Comprem, está à venda lá na FEAP do seu Ribeiro, que é o presidente da Fraternidade Espírita Amor e Paz. Está à venda no site da editora Águia Dourada. Está à venda no site da Livraria do Lar de Frei Luís. Está à venda na Sociedade Espírita Ramatiz, na Tijuca. E para quem é do Brasil, está à venda na distribuidora
Candeia de São Paulo. Para quem é do Brasil, pode estar à venda, se você pedir, na distribuidora Boa Nova de São Paulo. E os últimos 8 minutos, o Hernandes já levantou a mão e a palavra é dele. Você fez uma bela explanação. Chegou aí o quê? A 17? 16. O 16. 17 é só se comprar o outro livro. Isso pode chegar aí a 27, 28. No Não mínimo, pode, né? É. Eu vou apenas falar em 3 nomes aí, Sim, importantes, que são os encarnados. O encarnado sim. pode também entrar, se estiver dormindo, CTI, etc. Os Uhum. magos negros são uma coisa terrível, já vem fora um pouco do plano, do trabalho, O desobsessão. Magro Negro é o 3, é os Trabalhadores de Magia. Não, o mago negro é acima. Ele vem acima, o trabalhador de magia. Tem o laranja, também, que é o assessor do mago negro, é parecido com o que você falou atrás. E uma coisa braba que tem, licantropia. É o espírito que toma forma humana, que toma forma animal, vegetal, etc. Mas eu não vou entrar nessa questão aí. Você fez aí uma exposição tão brilhante, tão bonita, E que ele não vou entrar toma no essa assunto. forma, Hernandes, porque o perispírito é o quê? Licantropia. Não. Ele toma essa forma, a licantropia é possível, Toma porque o, forma. Toma. porque o Não é perispírito é definitiva. plástico. Não é Né? definitivo. Mas ele toma forma animal, vegetal, etc. Estou inventando isso, não. Isso existe. Não, eu sei, eu estou complementando só que ele consegue tomar essa forma animal porque o perispírito ele é moldável pelo Sim, pensamento. sim. Pelo pensamento, pela ação, pela coação da lei kármica. Coação não diria. Pela aplicação da lei kármica, etc. Isso aí tem uma série de implicações, mas realmente o perispírito é o forte da questão aí. Tá certo, sim.